Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre nos envolva agora e sempre. Na semana retrasada, no fim de semana, eu aproveitei e fui ao cinema, assistir o filme do Gonzaga, de pai para filho. Alguém já foi assistir, não? Então, gente, nós que às vezes vemos os nossos ídolos, a gente não tem ideia do que acontece nas suas vidas particulares. E esse filme, justamente de pai para filho, ele se baseia no confronto entre o Gonzagão e o Gonzaguinha. Porque, aparentemente, para a mídia, só apareceu no final da sua vida, o momento em que o Gonzagão e o Gonzaguinha então faziam um show. Mas antes disso eles tinham um problema seríssimo de relacionamento. Na realidade, o Gonzaguinha, ele é filho do Gonzagão, com uma mulher que faleceu muito cedo. Quando o Gonzaguinha tinha 5 anos de idade, ela faleceu de tuberculose, porque aquela época, por volta aí de 1965, ainda 60, 65, muita gente no Brasil ainda morria de tuberculose. E a mãe do Gonzaguinha morreu de tuberculose. E o Gonzagão então entregou o filho nas mãos de um casal amigo. E ele, que estava no auge do seu sucesso, viajava o Brasil e nunca ia ver o filho. O Gonzaguinha praticamente cresceu sem ver o pai. O Gonzagão simplesmente mandava o dinheiro para que a família cuidasse dele. E, em determinado momento, colocou ele no internato, porque ele queria que o filho fosse um doutor. Mas os dois nunca se deram. Os dois brigavam direto. E aí, quando o Gonzagão então perdeu tudo, estava quase na miséria, porque em 1978, 80 veio a época da discoteca, mudando totalmente a questão musical. Gonzagão perdeu o seu emprego, praticamente não tinha shows a fazer. E o Gonzaguinha então, a pedido da segunda esposa do Gonzagão, arruma um contrato para que ele volte à cena musical. E ali, quando ele volta lá para Exu, quando ele está lá na terra dele, começa o filme nesse confronto entre os dois, em que o filho atacava o pai e o pai atacava o filho. Então passa ali momentos complicadíssimos entre os dois. E que, depois de muito confronto, os dois resolvem então se perdoar. Então Gonzagão acaba tendo coragem de pedir perdão ao filho, e ele também. Então o filme se encerra justamente com essa questão do perdão. O Gonzaguinha, apesar de estar fazendo sucesso, não se via reconhecido pelo pai. Ele praticamente trabalhou ali sozinho para que confrontasse o pai. E no final da vida, então, eles resolvem se perdoar. E aí, logo depois, é como se o Gonzaguinha, quer dizer, a espiritualidade já estivesse percebendo que o Gonzagão iria morrer. Isso não durou muito tempo, não. Foi uma questão de uns 4 anos depois do perdão. E o Gonzaguinha morreu 19 meses depois, em que ficou cuidando da obra do pai, em mantê-lo vivo. Então e aí realmente é um despertar para os dois. Na realidade, os dois eram extremamente infelizes com essa dificuldade dentro da sua família. E eu acredito que cada um de nós não é diferente. Dentro da nossa família, nós sempre temos as nossas diferenças. Com o nosso marido, com o nosso pai, com o nosso filho, com o nosso irmão. Todos nós temos diferenças.
A doutrina espírita nos diz que somos espíritos únicos, cada um trilhando um caminho próprio, construído por si mesmo, mediante as suas ações nesse plano material. Então nós temos que compreender que cada um de nós, sendo espírito único, é diferente do outro. Todos nós estamos num processo de aprendizado, é isso que nos diz a doutrina espírita. E como imperfeito que somos, temos que compreender que cada um está vivenciando um momento diferente na sua vida. Eu estou numa fase, o outro está em outra. E é interessante que, se nós formos avaliar a questão do perdão em toda a história das religiões, a gente começando pelos judeus, nós vamos perceber que o perdão era apenas divino, ou seja, só Deus poderia nos perdoar. Era assim, porque na realidade o Velho Testamento ele é uma questão de temor a Deus, ou seja, para respeitar Deus nós teríamos que temê-lo, temendo teríamos que pedir perdão a Ele. Então o perdão era apenas divino. Depois, nós vamos perceber também dentro do budismo, que também é uma religião muito importante dentro no Oriente, ele não nos fala de perdão, ele nos fala de uma palavra chamada compaixão, ou seja, a compreensão do erro do outro, mas não efetivamente do perdão. Quando a gente vai para o islamismo, os muçulmanos, Maomé também fala do perdão, mas de uma forma apenas do divino, de Alá para o homem, nunca do homem para o homem. Então nas 114 suratas, que são os livros do Alcorão, você não vê lá falar do perdão do homem para o homem. Apenas Jesus vem revolucionar tudo isso, porque Ele vem nos dizer o quê? Do perdão do homem para o homem. Perdoai 70 vezes 7. Ou seja, Ele está dando a nós a responsabilidade e a possibilidade de perdoar o nosso irmão. Então Jesus vem revolucionar de tal forma que Ele nos coloca frente a frente, nos coloca numa condição de nós entendermos a fraqueza do outro, entendermos a nossa fraqueza, para que a gente possa, num exercício dialético de troca de informações, compreender a realidade do outro, compreendendo a nossa realidade. Então Jesus é um revolucionário, porque Ele coloca nas nossas mãos essa possibilidade, Ele não entrega a Deus. E a doutrina espírita, que justamente tem como base a moral cristã, ou seja, a moral do Cristo, vem nos dar uma visão mais acentuada sobre isso, da nossa responsabilidade enquanto estivermos aqui, de nos entendermos com os nossos inimigos ou com aquele que não compartilha das nossas ideias. Então a doutrina espírita nos traz uma nova visão de Jesus. Nós vamos entender Jesus de uma maneira muito mais prática, muito mais consoladora, e que nos explica o porquê de perdoar. Nós não vamos perdoar, nós não vamos pedir perdão para Deus, porque Deus não perdoa ninguém. Carlinhos, mas Deus não perdoa? Não, Deus não perdoa ninguém, porque quando a gente fala em perdão, só perdoa aquele que se sente ofendido. Você só pode pedir perdão para alguém se você o ofendeu. E Deus não se ofende conosco. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas.
Ele nos compreende como crianças. Então Deus jamais nos perdoa. Deus nos aceita. Deus compreende em nós sua pequena partícula, sua pequena parte em sinal de desenvolvimento. Ou seja, todos nós somos um produto inacabado de Deus. Então Deus não nos perdoa. Nós não temos que pedir perdão para Deus. Nós temos que pedir perdão para nós mesmos e pedir perdão para o outro. Essa é a realidade. Porque se concebermos um Deus que nos perdoa, nós estamos concebendo um Deus que julga. E esse Deus da doutrina espírita é um Deus que atende a sua inteligência a uma lei de ação e reação. Erramos. O que nós estamos fazendo hoje quando erramos? Construindo o nosso futuro. Infelizmente, se agimos mal hoje, vamos, pela lei de causa e efeito, colher aquilo que estamos plantando hoje. Nós simplesmente não podemos pedir para Deus: Senhor, perdoa porque, imagina, né? Perdoa porque eu matei 5 essa semana. Deus não vai te perdoar. Deus simplesmente vai falar: filho, você é meu filho. Simplesmente você vai colher aquilo que plantaste. Essa é a justiça dele. Então nós vemos que Jesus veio nos surpreender de tal forma com essa possibilidade de olhar ao outro, de olhar para dentro de nós e entendermos que somos espíritos em caminhada. E quando compreendemos que o outro falhou conosco, é porque talvez nós colocamos um peso nos seus ombros, nós acreditamos nele, sem compreender a sua fraqueza, porque afinal, cada um de nós erra. Somos falíveis, estamos aqui no mundo de provas e expiações. E é interessante quando a gente fala sobre perdão, porque mesmo quando a gente vai estudar a questão da filosofia espírita e da própria filosofia, da questão da sabedoria, do pensar, nós temos muito pouco na questão filosófica. Mas é interessante que há uma filósofa chamada Hannah Arendt, que é alemã, judia, faleceu, vamos dizer, a gente fala recentemente, em 1974, foi uma filósofa muito importante, contemporânea, que vivenciando as atrocidades daquela catástrofe com os judeus, vendo todos os judeus indo para os campos de concentração, como é que vocês podem imaginar um judeu que vivenciou tal atrocidade se colocar à disposição de perdoar o outro? Mas ela fez um estudo, né? Foi buscar em toda a filosofia, e aí nós vamos, se vocês verificarem, um dos mentores que mais participam do Evangelho segundo o Espiritismo é Santo Agostinho. E nós às vezes esquecemos, nós nos lembramos de Santo Agostinho sendo o santo da Igreja Católica. Mas Santo Agostinho foi um grande filósofo, chamado da linha da escolástica da Igreja. E Santo Agostinho, no seu livro Confissões, é de se salientar também que Confissões é o primeiro livro autobiográfico do mundo. Ou seja, Santo Agostinho se confessava pela sua escrita, falava das suas dificuldades de compreender a Deus e de como servi-lo, sentia a Deus. Então ele conseguia passar de uma forma tão maravilhosa nesse livro Confissões. E nesse livro ele faz uma análise da questão do tempo e da memória. E Hannah Arendt, essa filósofa, que é judia, né, que passou pela questão justamente de todo esse problema dos judeus, ela vai estudar Santo Agostinho e ela descobre algo fantástico. Porque Santo Agostinho, no livro Confissões, diz o seguinte: que nós temos
que na realidade a memória, ela pertence ao cérebro ou ao espírito? Né? Se nós compreendermos que a memória pertence ao cérebro material, estamos aceitando que quando morremos, tudo se acaba, não fica nenhuma memória. Então a memória nossa, na realidade, ela pertence ao espírito, não ao cérebro material. E Santo Agostinho então diz o seguinte, que a nossa memória, que é espiritual, ela vai buscar lá nos seus meandros, na sua caverna, os momentos que nós ficaram marcados na nossa vida. O que ocorre? Às vezes uma pessoa fez algo de mal conosco, já fazem 5 anos, e você não viu mais essa pessoa. O que aconteceu? Num primeiro momento, você esqueceu aquela pessoa, correto? Você esqueceu. Mas e quando ela aparece na sua frente, o que acontece? Você vai lá na sua memória, traz naquele momento todos os sentimentos de raiva, de ódio, de vingança que você tinha naquele momento 5 anos atrás. Então ele diz o quê? Que na realidade nós temos 3 memórias. E toda memória, toda lembrança nossa, quando você está me ouvindo aqui, a partir do momento que o seu cérebro processou, já passou. Então na realidade ele diz que não existe o presente verdadeiro, porque o presente já passou. Então ele diz o seguinte, que existe o pretérito do presente. Por quê? Na hora que você pensou sobre o que eu falei, já foi, já passou. Então ele divide em pretérito do presente. O que foi no passado é o pretérito do passado, e o que será para o futuro é o pretérito do futuro. Como é que isso funciona? Pretérito do passado não tem problema. Na hora que você viu a pessoa que te traiu há 5, 10, 20 anos atrás, o que você vai fazer? Você não vai trazer o pretérito para o presente? Teu estômago não vai apertar? Você não vai ficar tenso? Ou seja, você traz o pretérito para o presente, você vivencia essa raiva, esse ódio. Agora o futuro não existe, correto? O futuro não existe porque não aconteceu. Mas vamos analisar o seguinte, você que comprou uma casa própria, que está pagando as prestações que vai terminar em dezembro de 2014. Se eu falar para você, imagine que você está pagando a última prestação do teu apartamento. O que acontece com você? O sorriso já vem. Ou seja, eu já me senti aquilo que eu ia passar no futuro, você já trouxe para o presente, né? Se a gente pensar bem, a gente vai voltar a essa lei da atração que as pessoas falam, né? Que aí os homens que vendem muito livro, não precisa ir. Santo Agostinho já falava disso. Ou seja, quando eu imagino que eu já paguei a prestação, eu fico feliz, porque eu já concretizei algo, mesmo que ele ainda não aconteceu. Se você fica com medo que você não vai conseguir pagar, o que vai acontecer? Você vai trazer para você ansiedade, o medo, o desespero, e com certeza você não vai pagar. Olha só, então você tem o pretérito do futuro. Se você quer construir o teu futuro, se veja alguém que você não vê há 10 anos, que teve aquela rusga há muito tempo. O que você tem que fazer? Você vai imaginando que quando você ver aquela pessoa, você vai olhar nos olhos dela e vai ter coragem para falar: por favor, me perdoa, eu não sabia o que eu fazia, eu não compreendia as coisas. O que eu estou gerando para mim? Um alívio, né? Uma calma. E quando eu trago esse futuro para cá, o que eu estou fazendo com ele? Dando a possibilidade
dele se realizar. E aí a Hannah Arendt, essa filósofa, analisando a questão da memória e do tempo, porque na realidade o tempo é uma ilusão. Ele já foi e ele nunca será. Nós estamos aqui agora, não existe passado, não existe futuro. E ela nos diz o seguinte, uma judia, dizendo: Jesus foi o único homem que parou o tempo. Por que parou o tempo? Porque ele foi o único que falou do perdão. Quando eu perdoo realmente, o que eu faço? Eu paro o tempo da minha memória, eu elimino isso da minha memória, eu elimino isso do meu espírito. Ou seja, eu me dou uma nova possibilidade de viver, eu me dou uma nova chance de ser feliz, porque não dá para ser feliz sem perdoar e sem ser perdoado. Então ela diz que Jesus parou o tempo por quê? Porque quando você efetiva o perdão, o que você está fazendo? O teu pretérito do passado não mais vai existir, porque não há mágoas mais lá, ela não existe mais, só existe o agora. E o pretérito do futuro, quando você começa a realizar o futuro agora, ele também não vai existir mais. Ou seja, Jesus para o nosso tempo, porque nós não vamos sofrer mais para o futuro quando a gente perdoa. Ou seja, o tempo para. Então essa filósofa judia compreende Jesus como o ser que nos deu a possibilidade de pararmos o nosso tempo. Porque na realidade, o que é o nosso tempo? Não é as nossas emoções? Às vezes nós conversamos com as pessoas, ela fala assim, até assistindo o filme do Gonzaga, e eu fui buscar lá na caverna da minha memória a vivência com a minha avó, que era pernambucana, que era nordestina. E aí quando ela ouvia a Asa Branca, eu nunca esqueço disso, ela falava assim, meu filho, isso aí é do tempo que eu era gente. Ou seja, ela voltava para o passado, para lembrar os seus bons momentos, mesmo que seja na Caatinga do Pernambuco, que ali era a sua terra. Então quando eu vi o filme e começou a tocar Asa Branca, as lágrimas já, porque minha avó tinha na sua memória aquilo como algo bom, Então, na realidade, quando nós conseguimos trazer para nós a questão do perdão, nós nos damos uma nova chance, nós nos damos uma condição de parar o nosso tempo, de nos perdoarmos principalmente, Todos nós erramos, gente. Quantas vezes as pessoas entram aqui e falam, Carlinhos, se eu tivesse conhecido a doutrina antes, você não tinha que conhecê-la nem antes nem depois, porque afinal, a nossa memória é memória de emoções, Ou seja, minha avó ia buscar a sua memória lá, ela não estava falando de tempo. Nós não temos como colocar que nós éramos felizes em 1978, que nós éramos felizes em 1982. O que ficou marcado no seu espírito foi uma emoção que você vivenciou. É isso que conta o nosso tempo, que na realidade não existe. Então nós construímos o nosso tempo pelas memórias que nós temos de quem nos fez feliz ou de quem nos fez tristes. E aí, quando a gente consegue trazer para o pretérito do presente e falar para mim, eu não era aquilo, eu estava aquilo, que eu sempre converso com vocês, ninguém é nada, nós apenas estamos, tanto que estamos aqui encarnados num corpo, numa condição passageira,
porque com certeza daqui a uns 100 anos, todos nós não estaremos aqui, estaremos no caminho da luz espiritual, né? Estaremos no caminho da luz. Ou seja, eu não sou Carlinhos. Talvez quando eu volte lá para o plano espiritual, eu terei outro nome. Eu não sei, né? A doutrina espírita nos coloca a importância do esquecimento para que a gente não se cobre demais, porque só as nossas memórias das emoções vivenciadas nessa vida já não dá um trabalho danado, gente. Já não dá uma dor danada em nós. Pelo curso que nós não fizemos, pela convivência que nós não tivemos com o nosso pai, com a nossa mãe, com as falhas que nós tivemos com os nossos filhos, a injustiça que nós cometemos com um companheiro de trabalho, já nos basta a dor da própria vida e do próprio instante, da memória que nós vamos buscar. Não precisamos voltar a encarnações anteriores, porque afinal nós sabemos quem nós somos, quem nós estamos. Quando a gente vem para a doutrina espírita, nós vamos compreender que se estamos passando por algo, é porque criamos condições para estarmos daquela forma. Sabemos do nosso calo, né? Sabemos da palavra que o outro não pode dizer. É interessante que eu me lembro do meu pai, né? E meu pai, você podia xingar ele de qualquer nome, mas você não podia chamar ele de nojento. Rapaz, se você xingasse ele de nojento, você tinha que correr, porque se te pegasse ele te matava. Da onde? Mas pai, por que o senhor fica? Eu não sei, eu não gosto. Ou seja, na sua memória inconsciente, em algum momento, numa outra vivência, alguém deve ter colocado o dedo no nariz dele e deve ter falado muitas vezes isso e ter deixado ele com uma tal raiva que ela só voltou agora. Cada um de nós, a gente não compreende muitas vezes. Vocês acham que muitos dos assassinatos que tem aí, das questões de trânsito, elas acontecem só devido àquele momento? Não, elas estão guardadas na nossa memória. Como nós não perdoamos, um segundo é uma fatalidade. Então, quando nós exercitamos o que a doutrina espírita nos dá, essa condição de compreendermos essa importância de sair desse plano, pedindo perdão ou perdoando o outro, que nós temos que compreender que cada um está num momento, ninguém é, né? Tem uma parte desse filme em que o Gonzagão começa a falar da mãe para o Gonzaguinha, que ele nunca tinha ouvido falar sobre a mãe. Ele não conheceu a mãe dele direito. E aí o Gonzaguinha, então, quando ele começa a falar, ele vai, aperta ali para ouvir, porque ele não tinha ouvido essa questão da mãe dele. E naquele momento ele começa. O pai fala assim: você me desculpe, mas na época eu era um grosso, eu era um bruto, eu tinha saído lá do Nordeste, saído fugido porque queriam me matar, eu mal sabia ler e escrever, como é que eu ia saber cuidar de uma mulher? E a sua mãe era uma mulher à frente do seu tempo. O que o Gonzagão estava falando? Filho, me perdoa, porque naquela época eu estava bruto, eu não conhecia nada sobre a vida, eu só queria era estar vivo. Porque o Gonzaguinha joga na cara do pai, porque o Gonzagão ficou 10 anos no exército. Imagina o Gonzaguinha vivenciando a questão da ditadura, do AI-5, sabendo que seu pai chamou o pai de milico. Você sempre foi um milico. Aí o Gonzagão falou: mas
eu não tinha onde comer. Eu só fui para o exército porque eu queria uma farda, um prato de comida e um lugar para dormir. Ou seja, o Gonzagão estava tentando viver com a sua ignorância, que lhe era peculiar daquela época. Então, ou seja, né, ele mesmo se perdoando do passado, falou: poxa, não me julgue pelo passado, porque no passado eu estava outro, e nós continuamos julgando o outro pelo passado que já foi. Quantas vezes a gente não ouve aqui, né? Eu já ouvi histórias da mulher falar assim para mim: pois é, há 20 anos que eu não falo com a minha irmã. Eu falei: querida, 20 anos, você sabe que são 20 anos? 20 anos atrás, né? 20 anos atrás até que eu estava melhorzinho, mas vamos colocar, né? A gente falando com um rapaz que tem 20 anos hoje, qual que é a realidade do rapaz de 20 anos? É sair, catar a mulherada, ir para balada. Ele está vivenciando aquele momento, não é o correto, não é, mas faz parte do aprendizado. Quer dizer, passaram-se 20 anos, você está uma pessoa diferente, o outro está uma pessoa diferente, mas você vai lá no pretérito do passado e não deixa que você venha para o presente e nem o outro venha para o presente. Olha que coisa maluca. O ser humano é complicado mesmo. Aí você vai trabalhar num lugar, não aceita, porque há 20 anos atrás não era assim não. Gente, tudo passa, tudo, nós somos passageiros, as nossas emoções são passageiras, elas se modificam. Então o que Jesus nos traz na sua sabedoria é de falar para nós: meu querido, você está ignorante, você está doente, você está com problema financeiro. Quando você fala eu estou, o que eu estou dizendo para mim? Que amanhã talvez eu não esteja mais, né? A gente vê às vezes a briga. Ontem mesmo uma cena, né, vivenciando da mulher que falou para o marido: mas você é um bêbado mesmo. Quando você fala você está tirando a possibilidade do outro se melhorar, porque aí ele vai falar: já que eu sou, quem é não muda. Quando você fala você está, gente, cuidado com seus filhos. Seu filho vai mal na escola, mas você está muito, né? Pode até mas você está muito burro, pelo amor de Deus, porque senão você vai fazê-lo vivenciar isso, e ele vai começar a dizer para ele que ele é, e quem é não pode mudar. Por isso que os ingleses, os americanos usam o verbo to be, que tem mais ou menos a situação de estar. O que eu estou hoje não significa que eu estarei amanhã. E quando eu digo também, né, porque quando o cara quer se aparecer, ele fala: você sabe com quem está falando? Você sabe quem eu sou? Né? Quem eu sou? Amanhã, filho, você tem um derrame, paralisa você inteiro, ou você tem um AVC e vão ter que limpar o seu traseiro. Então ninguém é nada, né? Então cuidado quando a gente fala também, porque nós estamos. Espero que você esteja bem hoje, mas você diga eu estou, porque se algo de ruim acontecer com você, você dirá para você: eu estou ruim, mas depois eu estarei bem. Então tudo muda, e tudo só muda porque nós temos que seguir uma lei maior, que é uma lei de justiça real, de causa e efeito. E é isso que a doutrina espírita nos dá. Então que nós possamos, né, aproveitar esse momento. Afinal, olha, já estamos aí, 25 de dezembro já está aí.
É o momento, é a oportunidade que nós teremos de parar o nosso tempo, de fazer o que Hannah Arendt diz. Jesus para o nosso tempo, nos dá a possibilidade de viver de novo, e uma vida em abundância, que é isso que Ele quer para nós. Então que nós possamos aproveitar o final de ano, e compreenda que o outro está numa fase, você está em outra, ou que você no passado cometeu coisas erradas, porque você estava ignorante. Perdoe-se para pedir perdão ao outro, e dê perdão ao outro, compreendendo, gente, que a caminhada é longa, que na realidade as nossas diferenças são muito poucas. E será que algum dia também, quando te chamarem de nojento, igual meu pai, será que você vai ter a capacidade de não reagir? Porque é algo tão bobo, e a gente vê tanta catástrofe, tanta desgraça, por uma coisa tão boba, que não é boba. É que o nosso cérebro, o nosso pretérito do passado, se apresenta no pretérito do presente, e aí a desgraça é feita. Então que vocês tenham uma semana maravilhosa. Tragam para o seu pretérito do presente a possibilidade de renascer pelo perdão. Não exija de você algo que as forças ainda não são capazes, mas compreenda que a espiritualidade está aqui, trabalhando conosco, agindo sobre nós, para que nós nos tornemos melhores a cada dia. É isso o que a doutrina busca em cada um de nós, sermos melhores do que o dia de ontem. Uma boa noite.